Olá, seja muito bem-vindo à série Vida que Funciona. Aqui nós compartilharemos estratégias que podem ajudar a você a ter a vida que sempre quis. O meu nome é Mara e este é o Rubens e juntos nós compartilharemos hoje uma estratégia que fez diferença muito grande em nossa vida. Nós iniciamos essa busca por várias questões profissionais, pessoais, relacionais, e a gente começou a perceber que aplicando tudo isso que a gente estava aprendendo, a nossa vida facilitou e muito. Muito mais fácil. Nesse tempo profissional que a gente tem de lidar com o ser humano, 25 anos, nós percebemos que simplesmente fazer o que nós aprendemos a fazer na nossa profissão não resolvia as questões que eram trazidas até a nós. Vou dar um exemplo bem pequeno. Bruxismo, apertamento dentário com fratura dentária. Vocês bem sabem, impossível nunca terem visto ou sentido ou até feito o apertamento dentário. Causa fratura dentária muitas vezes, causa dores musculares muitas vezes, tem relação com uma disfunção, mas enfim, isto acontece usualmente por conta de estresse. Estresse por quê? Estresse no trabalho, estresse em casa, estresse relacional no trabalho, em casa, com filhos, com pai, com mãe, com vizinhos. Então, os relacionamentos, foi isso que essa teoria de análise transacional trouxe para a gente, a compreensão de que estes relacionamentos que o ser humano tem podem ser saudáveis ou não, trazendo saúde ou não para a vida de cada um individualmente. Então, a gente percebeu que quando acessado o conteúdo, compreendido o conteúdo, aplicado este conteúdo, dentre outros, dentro da sua vida individual, você consegue ter relações mais saudáveis e, inclusive, adoecer menos. Tanto você, a sua saúde pessoal, física, quanto os relacionamentos que você tem. Não é verdade? É verdade. Sabe que quando nós começamos a entender e estudar tudo isso, nós percebemos um autoconhecimento muito maior e com isso uma segurança e uma possibilidade de se relacionar com muito mais qualidade. E daí, gente, não tem como a gente enxergar uma coisa que está fazendo bem pra gente e não querer compartilhar com outras pessoas. E contaminar outras pessoas com coisas boas e positivas. E é por isso que nós estamos aqui, para compartilhar com vocês essas informações que fizeram essa diferença, que aumentaram o nível de relacionamento, tanto interpessoal com nossos amigos e família, quanto no trabalho. E isso fez realmente um upgrade. Foi uma virada de chave na nossa vida. Foi uma virada de chave. E isso nos faz realmente acreditar que é possível também acontecer na vida de vocês. A gente conhece algumas pessoas que já aplicam, né, a teoria da análise transacional, dentre outras coisas e recomendações que a gente faz. Colegas que são analistas transacionais, a gente vê e percebe essa transformação na vida das pessoas. É fenomenal. Mas assim, o que é essa grande palavra? Análise transacional. Parece tão complexo, né? Assusta, né? Às vezes. Nossa, que difícil. A gente até abrevia, a gente usa muito AT. Eu acho que a gente podia combinar durante o vídeo, a gente, em vez de falar análise transacional, nós vamos falar AT. Então, quando vocês ouvirem, tanto eu quanto a Mara, falarmos AT, saibam que a gente está se referindo a análise transacional. Então, o que é análise transacional? Análise, analisar transações interpessoais. Para isto, precisamos conhecer o que acontece dentro da gente. Daí o autoconhecimento. O criador, o desenvolvedor dessa teoria, o Dr. Eric Berne, um psiquiatra canadense radicado norte-americano, ele fez o desenvolvimento dessa teoria onde ele explica pela formação da estrutura psíquica das pessoas como nós nos relacionamos. E a partir do momento que nós compreendemos como eu funciono, sabendo como a minha estrutura psíquica funciona, eu consigo me relacionar de uma maneira diferente com as pessoas, de uma maneira que traz resultados positivos, resultados que são esperados por mim. Vocês já devem ter passado por situações onde você fala algo e a pessoa entende outra. Na verdade, você falou algo, provavelmente, de alguma maneira que a outra pessoa compreendeu de um jeito diferente do que você gostaria. E quando você aprende do porquê, a teoria da análise transacional explica isso, a comunicação não violenta explica isso,
a gente consegue melhorar os nossos relacionamentos, independentemente do outro. A gente, com o autoconhecimento, através da teoria de AT, através da teoria de comunicação não violência e outras coisas, a gente consegue ter uma autonomia de transações aonde a gente vai ter resultados sempre diferentes de acordo com aquilo que a gente gostaria que fosse e não algo que nos surpreende muitas vezes, né? É verdade. Dentro da teoria do análise transacional, que fala das estruturas dos estados do eu, dos estados do ego, nós temos uma questão muito importante que eu queria abordar hoje nesse vídeo, que é a formação ou a intenção de, nos relacionamentos que nós temos, a gente fazer um contrato. Quando a gente fala contrato, vem à mente aquela questão formal de um contrato de locação, de um contrato até de casamento, que é um contrato, mas ali firmado. Na verdade, é um contrato não só a nível físico, papel, mas um contrato a nível psicológico também, aonde cada uma das partes envolvidas no contrato, e quando eu falo cada uma das partes, não precisa ser necessariamente entre duas pessoas, um casal, pode ser num grupo, numa equipe de trabalho, dentro da família, quando tem mais de 2 membros, né? Aqui em casa nós temos contratos com a nossa filha, eu, Mara e a nossa filha, então os contratos incluem várias pessoas. Então quando a gente põe este contrato, a gente traz cada um que faz parte do contrato, todas as suas questões de como gosta, do que gosta, quando gosta, o que espera, o que pode e consegue fazer dentro daquela relação, e todos expõem isso, e isso daí fica explícito para todo mundo, e daí a gente combina o que é possível para cada um, o que não é possível para cada um, e o resultado final deste contrato é algo que ninguém, ou praticamente ninguém, se tudo bem exposto, vai se decepcionar, por exemplo, vai se frustrar, por exemplo, com outra pessoa, porque se Mara não faz algo que eu esperava, mas isso não estava declarado, provavelmente eu vou me frustrar. E a culpa é de quem? É dela que não fez o que eu esperava? Não, a responsabilidade é minha de não ter comunicado o que eu esperava que ela fizesse. Então é muito comum, desde o início do casamento, né, onde está aquele maior love, que é tudo festa, acontecer esse tipo de coisa, acordar de manhã esperando que a esposa traga o café da manhã na cama. Não falei que eu gosto disso, mas eu espero. E de repente ela não traz, me frustro, poxa vida, acho que eu casei com a pessoa errada. Não, verbaliza. Às vezes ela não fez, ela pensou, bom, se eu levar o café na cama, vai que ele não gosta. Vou preparar aqui na cozinha e ela está lá fazendo. Então essas questões cotidianas mesmo, de relacionamento um a um, dia a dia, coisas pequenas, precisam estar claras e declaradas e combinadas. Dentro da questão de contrato, eu faço parte de um grupo de mentoria integrativa relacional, a gente desenvolveu um passo além do contrato, que a gente chama de campo comum de convivência contratado. A gente gosta de usar esse nome aqui em casa, eu gosto de usar esse nome, porque quando a gente expõe os nossos desconfortos, quando a gente fala as nossas expectativas, a gente cria um campo comum, porque todos que estão envolvidos ali compartilham desse campo, de convivência, onde a gente vai conviver, e tem a questão do contrato, onde a gente expõe as coisas todas. Agora eu pergunto, o contrato que nós fizemos ano passado é o mesmo do de hoje? Mudou por quê? Muda porque nós vamos mudando a cada dia, sempre tem uma coisa nova que precisa ser recontratado. Recontratado. As pessoas mudam, a gente muda. Você não é mais a pessoa que era quando você saiu da faculdade, se você fez faculdade, quando você entrou na escola, se você fez escola, quando casou, se você casou, quando você começou o seu namoro, se você está namorando. Você é outra pessoa. E o outro com quem relaciona também. Agora pensa isso no seu trabalho, na sua empresa, seja lá qual o seu trabalho. Você entrou na empresa 1, passou 3 meses, você é outro. E os seus colegas de trabalho também, seu chefe também, com as suas questões pessoais que, querendo ou não, estão ali e são trazidas também. As experiências de vida fora e dentro do trabalho estão todas envolvidas. Por isso, dentro do campo comum de convivência, a gente fala que sempre que um desconforto surgir, ele precisa ser trazido à tona, discutido entre as partes daquele campo comum de convivência, para que aquilo seja tratado e então correspondido da maneira adequada e resolvido entre todos, para que ninguém fique nessas expectativas de que o outro adivinhe ou queira fazer algo diferente do que eu espero, e daí todo mundo acaba se frustrando e as pessoas acabam tendo relações quebradas por conta de não ter combinado as maneiras de funcionar. Eu sempre brinco com a história da meia, né? A história da meia é clássica. De novo, exemplo de casal. Pode contar. Quando nós estávamos para casar,
nós tínhamos um amigo que já tinha também essa visão dos relacionamentos e ele comentando com a gente, aguardem e vocês verão a questão da meia. Eu falei, que meia? Que meia? Da onde meia? Eu não tinha captado a ideia do que seria meia. No primeiro mês de casamento a gente compreendeu o que seria essa história da meia. Acho que a primeira semana, não foi o primeiro mês. Porque na minha família, o hábito é pegar uma meia e a outra meia, dobrá-las e pegar o elástico de uma e abraçar a outra. Elas nunca vão se perder na gaveta. Elas como eu chamava, né? Meia de bolinha. Elas ficam juntinhas, unidas, fechadinhas. E o dia que a primeira que eu guardei na gaveta uma meia de bolinha, o Rubens pirou. Não pirei também. Não, porque no início de casamento não se pira. No início de casamento fala assim, amorzinho, você poderia, por favor, fazer diferente? Mas a gente percebe que tinha ali uma indignação de tipo, como você me embola minha meia desse jeito? E eu não entendi. E depois de compreender, quando ele me trouxe a informação, não, mas eu prefiro que não estique o elástico. Eu falei, olha... Porque se dobra, a meia que sempre dobra sobre a outra, estica o elástico. Então eu sempre vou ter uma perna com um elástico frouxo e outra perna com um elástico rígido. Então eu prefiro que dobre. E essa justificativa foi suficiente para ela. Ela poderia ter outros argumentos. Ok, mas então você vai ter meias perdidas, porque quando elas ficam soltas assim, elas se perdem. E a gente ia conversar e chegar em um modus operandi de como guardar a meia. Gente, parece pequeno, não é? Porém, primeiro é a meia, depois a escova de dente, depois a tampa do vaso, depois é a coberta, depois é isso, depois é aquilo, a toalha em cima da cama. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Uma frustração atrás da outra. A gente tem um vídeo sobre frustração, assista. Uma frustração atrás da outra, uma frustração atrás da outra e vira um gigante. Isso vale na empresa também. A questão de onde fica o grampeador, com quem fica. Pode, não pode, horário de café, deixa lá, deixa aqui, lixo lá. São coisas pequenas que, se a gente aplicar a teoria do campo comum de convivência contratado para estas coisas, para as questões de relacionamento, como eu espero que a pessoa me fale, me dê um retorno, o que as pessoas chamam de feedback, eu gosto de chamar de diálogo emocionalmente adequado, onde a pessoa vai me dar uma informação de como a minha ação, atitude, a minha produção foi, se foi adequada, se faltou, se foi aquém do que precisava para aquele trabalho, para aquele job, para aquele serviço. A maneira que a pessoa me traz isso, eu preciso dizer, olha, eu gostaria que você não fosse assim, assado, eu gostaria que você fizesse isso no privado, eu gostaria que você fizesse isso junto com a equipe que participou ou não do processo. Então, tudo isso precisa e pode ser contratado, combinado, para ter esse campo comum o mais limpo possível. Quanto mais coisas obscuras, eu diria, estiverem ali naquele campo de convivência, maior é a chance de todos se intoxicarem e acabarem, inclusive, eu gosto do nome campo intoxicado, porque as pessoas acabam, inclusive, adoecendo. Vocês devem conhecer, se já não passaram por isso, pessoas que adoeceram por conta do ambiente de trabalho, por conta das pessoas que estavam lá. Na verdade, não são as pessoas, elas, propriamente ditas, são as atitudes que ela tem. E por que a pessoa tem essa ou aquela atitude que te machuca, ou que te magoa, ou isso ou aquilo? Porque às vezes a pessoa não conhece, a pessoa não é o jeito que ela aprendeu a sobreviver, não é nem a viver, é uma questão de sobrevivência. Por isso o campo comum de convivência contratado, ou o contrato, como queiram, é importante, porque daí você começa a conhecer o outro, começa a entender os porquês do outro, abre a possibilidade do outro conhecer você, conhecer os seus porquês. Na análise transacional a gente fala de quadro de referência. Você quer contar pra gente o que é o quadro de referência? Eu amo essa questão, gente. Acho que é importante nós termos um dia, uma aula, vídeo, uma explicação só sobre isso. Porque é complexo e é grande, mas assim, de uma forma simples. É a forma como a pessoa enxerga dentro daquilo que ela viveu. Então, cada pessoa tem um histórico de vida. Uma vivência, né? Então, se o Rubens chega pra mim e dá um olhar do jeito que meu pai, quando eu tava bravo, olhava, o Rubens não precisa nem ter falado nada, ele só me olhou. E eu nem tava bravo, às vezes eu só olhei. Só que o jeito que ele olhou me remeteu no meu quadro de referência aquilo que eu lembrava de momentos que meu pai dava bronca. Então, antes dele falar qualquer coisa, só o olhar já me remeteu à minha memória e eu já vou responder em cima daquela sensação que eu tive. E não é real. Ele não falou nada, ele só olhou.
Porém, cada pessoa tem o seu quadro de referência. Então, esse quadro de referência é a forma como você consegue enxergar a vida. Você teve e criou aquilo na sua história. É a janelinha pela qual você vê o mundo. E é a sua janelinha. E ela é única. É diferente, a minha é diferente da dela, por mais que nós estejamos casados há 20 anos, as janelas são próximas, mas não são idênticas porque tem histórico antes. Muitos históricos antes. E assim, uma questão que é muito importante a gente compreender na questão do quadro de referência, dos comportamentos, para a gente não julgar as pessoas realmente e não nos cobrarmos em excesso de comportamentos que não damos contas de fazer ainda ou de ter ainda. Porque até os nossos 7 anos de idade, vocês já me viram falando isso em lives, vão continuar ouvindo falando porque é clássico em várias teorias da psicologia. Até os 7 anos de idade é quando a gente aprende como a gente deve funcionar na vida. A partir dali a gente defende isso como uma certeza de que é o único jeito, de que não é possível mudar. E pior, que se você mudar, se eu mudar aquele comportamento que eu aprendi, eu posso morrer. É isso que o cérebro pensa inconscientemente. Então, eu tenho um modo de funcionar na vida, eu abraço aquilo com o certo, eu defendo aquilo com a minha própria vida porque eu não quero mudar. Então, eu me comporto a partir dali. Então, isso que Mara trouxe a respeito do olhar do pai quando estava bravo e alguém olhou, ou eu olhei para ela com um olhar que remeteu ela àquela sensação, foi isso até os 7 anos de idade. É muito difícil se ela não se conhecer, se ela não entender as emoções dela, não sentir o que está acontecendo no corpo dela no momento que ela percebe aquele olhar, provavelmente ela vai enganchar numa questão dela e vai gerar uma bronca comigo porque eu olhei de um jeito que eu nem sei qual, porém ela identificou como aquele e ela tem aquele comportamento que ela teve lá na infância e se ela chegou até aqui hoje é porque aquele comportamento funcionou. Se funcionou, o cérebro dela fala, repito o comportamento porque eu preciso sobreviver. Então é assim que funciona o nosso quadro de referência, é assim que funciona o nosso comportamento. Porém, pode mudar? Como que a gente muda? Então, durante essa caminhada nossa que a gente foi entendendo como tudo isso funciona, o ato da mudança é uma opção. A partir do momento que você entende os conceitos, você começa a usá-los na sua prática e fazer as mudanças. Fica mais fácil contar para vocês através de exemplos. Tem uma ordem, né? A gente primeiro precisa entender que a gente precisa mudar em algo, ou que a gente quer mudar em algo. Então, primeiro tem que identificar. Para identificar, a gente tem que conhecer. Para conhecer, a gente precisa aprender algumas coisas. E daí, a partir do conhecimento, você decide, vou mudar ou não vou mudar, e toma as atitudes para mudar. Lembra que eu falei no comecinho? A gente está falando de hábitos, de costumes, de maneiras. E de novo, a gente aprende a fazer de um jeito. Então, você precisa desprogramar e programar um jeito novo. Quando você aprende de um jeito que você considera adequado, já de primeira, você não tem esse trabalho de desprogramar e reprogramar. Então, sempre é muito complicado, é muito desafiador você ter que sobrepor a um hábito que você tem. Vamos falar uma coisa bem prática. Duvido que aqui, pelo menos 80% das pessoas que estão assistindo não se propuseram agora, no começo do ano, na virada do ano, a fazer atividade física este ano de 2021. Com certeza absoluta, se propuseram a fazer mais atividades ou começar uma atividade física. Qual a chance disso realmente acontecer? Bem pequena. Se a gente pensar, tem gente que paga academias, meses, semestres, academias que sobrevivem sem clientes frequentando, mas com clientes pagando. Porque a sensação de pagar, então já está cumprida a missão. Não, você tem que ir lá e fazer academia. Porém, o nível de compromisso não te dá o impulso para ir lá fazer academia. Então a gente acaba comprando o pacote da academia e não executando, porque eu não tenho hábito, eu não estou habituado. A troca de hábito requer N mudanças na vida. Primeiro, identificar qual é a questão que te impede, porque você não quer, e aí começa um processo de transformação para que você consiga mudar o seu hábito. Então vamos falar um exemplo de um caso que aconteceu agora, esses dias a gente conversando com um casal de amigos, e a informação veio da seguinte forma. A criança foi estimulada desde pequeno a ser atleta, a jogar tênis. Ok, ele desde pequenininho, ele gostou demais da raquete de tênis, começou a jogar tênis e os pais perceberam nessa criança uma afinidade com o esporte. E ele realmente era excepcional. Era uma criança que joga bem. E tem possibilidade de se transformar num... 3 vezes por semana, enfim. Num profissional de elite até. Da área, realmente.
Porém, na intenção do pai, o pai pensou da seguinte forma: bom, eu vou estimulá-lo à educação. E a mãe, que é professora de português... A educação do esporte, você quer dizer. A educação do esporte, perdão, ao incentivo ao esporte. O treino e tudo mais, desenvolvimento nessa área. E a mãe, que é professora de português, não da criança, mas ela tem formação como professora de português. Pedagoga, provavelmente vai estimulá-lo no estudo. Só que isso não foi contratado. Não foi combinado, não estava declarado. Não estava declarado. Essa era a intenção dele. Porém, eles não sentaram e decidiram isso lá na formação da criança. Olha, a gente está percebendo que ele tem esse dom, nós vamos estimulá-lo, porém, é uma criança e precisa da formação normal na escola. Precisa do desenvolvimento cognitivo, aprender o básico, aprender o português, a matemática, a história, a química, a física, enfim, aprender. Quando agora, com 16 anos, o menino teve várias dificuldades durante a sua formação, e na nossa frente, nós estávamos todos juntos conversando, e veio à tona quando o pai disse assim, ele não vai bem na escola, ele detesta estudar, mas isso é culpa da mãe. E a mãe olhou e falou assim, como culpa minha? Não, você é professora, você deveria ter estimulado. Não, mas eu sou professora, mas ele é meu filho, eu não sou professora dele. Então veio uma cobrança, veio uma situação onde o ambiente fica pesado e ninguém tem culpa, gente. Ali, na verdade, foi um resultado negativo, real, um resultado que ninguém gostaria de ter vivido. Porém, se tivesse sido negociado num campo comum de convivência, um contrato verbal, lá no passado, quando eles começaram a educar essa criança... Quem faz o quê? Quando? Provavelmente ele estaria bem na escola, estaria bem no tênis e tudo estaria rolando bem. Mas daí fica essa cobrança, né? Eu fiz minha parte, você não fez a tua. E daí vem, não, você não fez a tua também bem, porque ele já está com 16 anos e ele ainda não despontou. Os atletas de elite com 16 já estão despontando, ele não ainda, então você também é incompetente. Daí vira um jogo de acusação, onde um mostra e prova para o outro que ele foi incompetente. E na verdade, realmente os dois foram incompetentes, não no que se propuseram a fazer ou não, mas lá atrás no não combinar como agir e quando agir entre eles, com a criança e no processo de desenvolvimento daquela criança. Então, por isso que é importante, dentro dos relacionamentos, esse contrato real, assim, aberto e com possibilidades de mudança. E claro, exato. Olha, não estou dando conta de educá-lo, não estou dando conta, porque eu tenho meu trabalho, não estou conseguindo ensinar e dar o apoio que ele precisa. Você pode colaborar, a gente contrata alguém, a gente põe ele num complemento da escola, num contraturno, sei lá, mas este diálogo é necessário. Porque daí resolve, evita-se os problemas, ou pelo menos resolve naquele momento. Vão surgir outros, você recontrata. Por isso, o contrato ele precisa ser nutrido, ele precisa ser revisto, ele precisa ser refeito. E a gente percebe que quando, por conhecer toda a teoria da análise transacional, os estados de ego, as questões que envolvem as emoções, a gente tem vídeos sobre emoções, recomendo fortemente que vocês vejam. Emoções, quando eu conheço as minhas emoções, eu consigo entender o que está acontecendo, a gente consegue fazer um contrato que funciona mesmo. E eu digo isso porque eu vejo pessoas contratando, vejo a vida delas funcionando e a gente faz isso. Então a nossa vida funciona porque a gente faz contratos também. Não é só fazer contrato, porque um contrato não adequado também não vai funcionar. Existe uma metodologia para se chegar lá, tem que se ter conhecimentos para chegar lá. E daí, quando a gente comentou com esse casal a respeito do contrato, qual foi a resposta dela? Eu até quero, mas ele não quer. O que fazer quando eu quero conhecer a análise transacional, entender o meu comportamento, me autoconhecer, fazer os contratos, mas o terceiro não quer conhecer, não quer fazer, não é? É possível contratar mesmo assim? Sim, é possível. Porém, em sabendo que a pessoa não está disponível, você não se frustra com ela, você não se aborrece com ela, você não precisa ter sofrimento porque ela não quer. Já está declarado. Então, querendo ou não, um campo de convivência vai se estabelecer. Se ninguém fala nada, foi o que aconteceu com esse casal e o filho. Ninguém falou nada, existiu um campo que findou nisso, num resultado que eles não gostaram, nem a criança e nem os pais. Porém, se um deles quer e o outro não quer, ok.
existe como eu fazer a minha parte dentro do que está no meu alcance e ainda assim não me aborrecer porque o outro não quer. É direito dele querer ou não querer. Ele pode escolher fazer ou fazer diferente. Não tem problema. O que acontece? Você se entendendo, você se conhecendo, você sabendo como você se comporta, o que você sente em cada situação, você consegue controlar a sua reação e então ter um resultado desejado, um resultado diferente do que você teria se simplesmente você deixasse a água rolar sem se preocupar em se autoconhecer, em se auto-entender. E a gente nomina isso dentro da análise transacional, e é o fim maior da análise transacional, da AT, autonomia. Autonomia é uma pessoa tornar-se autônoma na sua vida. O que a gente quer dizer com autonomia? Então, gente, olha só como é complexo quando a gente fala de, eu quero ser autônomo. As pessoas falam, mas vocês já são autônomos, nós somos autônomos na profissão, vamos supor. Profissionais liberais autônomos. Não. Não é disso. Não é essa autonomia, é outra autonomia. Você saber os seus sentimentos, compreender seus sentimentos, compreender suas reações frente a esses sentimentos, dominar suas ações e ter realmente uma compreensão do que é importante para você, do que não é importante para você, do que você pode relevar, do porquê você precisa tratar ainda, porque a gente está eternamente numa crescente de busca de se entender. Então as coisas vão acontecendo e você vai aprendendo. Então essa autonomia é você realmente conseguir dominar a si próprio. Você não domina o outro. Você não domina o outro. O que o outro faz ou deixa você de fazer, você não tem controle. Você não consegue controlar. Assim como você não controla a tua emoção. A emoção virá. Ponto. Virá a emoção. Por exemplo, você se assusta com alguma coisa. Não tenha dúvida que teu coração bate mais forte. Às vezes até a perna bambeia. Certeza absoluta que uma dessas coisas, se não todas, acontecem. Você não controla a emoção. A emoção é um disparo químico. Então, teu cérebro libera um monte de substância química no teu corpo e te dá um monte de sensação. Todo mundo que já se apaixonou uma vez na vida vai lembrar dessa sensação de quando você está em algum lugar e a pessoa pela qual você está apaixonada entra no ambiente. Você não sabe onde se enfia, teu coração vem aqui, você sente que você ficou vermelho, dá um suor, dá um nervoso, daí você vai falar, você fala tudo errado, dá tudo errado. Por quê? A emoção veio. Você não controla a emoção. Agora, detalhe, você controla se ela vai estar sendo reativada e você vai ficar sentindo aquilo, o palpitar do coração, por exemplo, por quanto tempo, e você controla como você lida com aquela sensação. Então, a emoção da pessoa entrando, ou a emoção de uma perda. Morreu o nosso coelhinho. A gente teve um coelho e, infelizmente, ele veio a óbito. A gente ficou muito triste. Até minha filha brincou comigo, que eu não conseguia parar de chorar, e ela veio brincar comigo. Pai, ok, o coelhinho faleceu, a gente, já fez tudo que podia fazer por ele, enfim, não tivemos muita saída. Porém, papai, a gente tem que lembrar que é uma emoção e ela dura 90 segundos. A partir daí, você decide se você quer ficar lembrando do coelho e sentindo a emoção de novo. Lembrando do coelho e teu cérebro libera toda a química de novo. Lembrando do coelho e teu cérebro libera a química de novo. Ou se você decide, ok, aconteceu, eu estou triste, tudo bem, porém, eu não preciso ficar vivenciando essa química no meu corpo. Eu posso mudar. E daí essa reação diferenciada te traz a luz do seu comportamento. E daí você muda o seu comportamento. Então você não muda a sua emoção. É importante, no caso de luto, por exemplo, do coelhinho, você tem um período de luto. É normal, em qualquer perda. E perda material também tem um período de luto que a gente precisa vivenciar. Porém, tem pessoas e tem momentos que as pessoas estendem esse período de luto por indefinidamente. Isso é totalmente nocivo para a vida daquela pessoa. E está na mão dela o controle, não da emoção. O controle do disparo químico, não. Mas a perpetuação desse ciclo. E a ação e a reação que você vai ter depois de... Meu coração bateu forte, foi porque a menina que eu sou apaixonado entrou, beleza, entendi. Respiro fundo e ajo diferente. Desta vez eu não vou falar nada, porque eu sei que quando eu tento falar com o nó aqui, com o coração batendo aqui, eu não consigo falar, minha voz desafina, fica um Deus nos acuda. Então, já vivemos isso, Os homens que estão assistindo sabem o que é isso. Então, a princípio, você não domina e não controla a emoção, não controla as reações físicas, mas se você der o tempo adequado, respira, faz cara de inteligente, espera passar e daí você age. E daí você faz. Então, essa autonomia que a doutora está falando, que entender tudo isso também
e entender que o que você faz impacta o outro, e daí voltando na relação de quando a menina que você é apaixonado entra e você vai falar e se esbalha todo e dá tudo errado, a tua reação àquela emoção traz consequências, pode ser que ela não queira te ver nunca mais porque te achou um idiota que falou tudo errado. Então, a autonomia está em entender como você funciona, como eu funciono por dentro e como a minha ação atinge e afeta o outro e como a ação do outro atinge e afeta a mim. Tudo isso está dentro da autonomia. E quando a gente entende o que funciona e como funciona, ser autônomo, a gente percebe que é necessário o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, para que a gente possa e consiga dominar as nossas ações e então ter um efeito diferente sobre o outro e sobre a minha própria vida. Então, naquela pergunta que a gente falou, né, que a nossa amiga lá falou, mas ele não quer. Ok. Seja você autônoma e comece a agir de maneira que gere resultados diferentes. Porque se você age assim, a resposta dele é essa. Se você age assim, a resposta dele é essa. São diferentes. Dependendo da ação, tem uma reação diferente. Então, ok, ele não precisa aprender se ele não quiser, ele não precisa mudar se ele não quiser, mas indiretamente você fazendo diferente, tendo o controle das suas reações e ações, provavelmente você vai ter resultados bem diferentes do que usualmente se tem. Eu quero falar aqui duas coisas em relação a essa questão do você só consegue mudar a você mesmo. É óbvio que quando a gente começa a aprender algo novo e perceber o resultado efetivo disso na nossa vida, a gente quer transbordar para todo mundo. Isso é real. Porém... Tirando os egoístas. Porém, você só consegue fazer isso em você. Você pode incentivar outras pessoas, eles vão fazer se eles quiserem, tá? Mas a gente sempre vai estimular. Convide as pessoas a fazer essa mudança porque ela vale a pena. Mas tome a sua decisão de se tornar autônomo. Tome a sua decisão. E a segunda questão que é importantíssimo, que também não cabe aqui neste momento, mas que tem outros vídeos que vão falar sobre isso, que já estão aí na mídia, que vocês podem procurar, são a questão do entendimento, gente, sobre as emoções. Que emoção, tudo isso que o Rubens falou, rápido aqui, que não é o nosso assunto de hoje, mas é importantíssimo que as pessoas entendam o que é emoção, o que é sentimento e quais são os sentimentos. Cada sentimento tem uma reação química e como ela funciona para você interpretar, porque tem uma misturança, essa palavra existe? Não sei, podemos usar. Liberdade poética, uma misturança, uma miscelânea, vamos falar difícil. Uma miscelânea entre os sentimentos que você não sabe realmente o que você está sentindo. O que você está sentindo nesse momento é raiva, é angústia, é tristeza, é dor, é inveja, é importante identificar o sentimento e cada sentimento tem uma emoção base. As emoções básicas são 5, a gente tem vídeo sobre isso, eu já falei, mas são 5 emoções base, e os sentimentos todos derivam daí, que são mesclados. Muitas vezes você tem sentimentos misturados ali, que tem emoções diferentes atuando naquele momento. Então é importante a gente conhecer tudo isso. É muito importante, que é daí a base de você poder se conhecer, né? Poder tomar decisões. Não Então, deixar aquela química te sequestrar. A gente fala, né, um sequestro da amígdala. É quando a química toma conta e você age baseado naquela química do momento. Por exemplo, da raiva. Quantas pessoas, ou até mesmo vocês, já não estouraram numa situação que parecia um nada e de repente você fala, meu Deus, por que eu estourei por causa disso? Um negócio tão bobo. Porque a emoção tomou conta. Provavelmente não tem relação com o objeto em si, com aquela questão em si, mas tem um acúmulo que gerou a raiva e aquela química da raiva que você não identificou te trouxe um comportamento nocivo para você e para quem estava por perto, provavelmente. E o ser autônomo nos traz algumas vantagens, eu diria. A autonomia nos traz algumas possibilidades. E eu gostaria de listar alguma delas para vocês começarem a pensar do porquê ser autônomo é bom. É importante vocês entenderem isso, porque entendendo isso, vocês se convencem de que é ok e é necessário ser autônomo. Quando eu não entendo as vantagens que algo me traz, eu não vou atrás, eu não faço, eu não compro, eu não como. Porém, e quando a gente fala de comida, inclusive entendendo as vantagens de que aquele alimento me traz, em detrimento de outro, muitas vezes eu prefiro o outro, mesmo conhecendo. Então é importante o conhecimento e é importante, daí a gente vai falar de N coisas, em outros vídeos tem já, falando de disciplina, por exemplo, para a gente poder entender como fazer. Então a autonomia nos traz, por exemplo, proatividade. Uma das coisas importantíssimas que a autonomia te traz é essa proatividade.
você começar a ter a segurança de agir, de tomar decisão, de ir atrás daquilo que você deseja. Gente, é muito comum as pessoas colocarem que, eu sou assim, eu sempre fui assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Síndrome de Gabriela, a gente brinca. Né? Então, não. As Gabrielas que me desculpem, é da música. Não, Gabriela é um nome lindo, mas é a síndrome que faz com que as pessoas ficam sempre na mesmice e não tem a proatividade de mudar. Então, quando você começa a ter essa autonomia, você começa a verificar, sim, é possível. Eu tenho energia, eu tenho força, eu tenho poder, eu posso. Porque senão, gente, o marasmo toma conta e você vai levar uma vida que você não queria. E lá na frente vai se arrepender por isso e vai tender a aceitar. A tendência é aceitar. Porque foi assim que eu dei conta de viver, foi assim que a vida me ofereceu, foi assim que Deus quis. A situação era essa. Não tinha outra saída. E existe. Você pode ser proativo e gerar o seu futuro. Tomando decisões agora, você transforma a sua vida. Exato. Com muito mais ações. Daí vem a segunda vantagem em ser autônomo, que é a possibilidade de você estar mais estimulado a resolver problemas. Então, quando você é autônomo, você compreende a situação, você entende o que você precisa e o que você quer, e se tem algum problema que te impede de chegar lá, você percebe que você precisa resolvê-lo, seja o que for, um problema relacional, um problema com você mesmo, seja qual for o problema. Então, a autonomia traz esse estímulo, na verdade, esse estímulo para a resolução de problemas. Então você fica disponível a ver saídas, a buscar alternativas para ter uma mudança desejada. Então precisa você, dentro da proatividade, buscar, você é proativo, você vai atrás, não é aquela pessoa, ao contrário daquela pessoa que espera tudo cair do céu, todo mundo fazer tudo para mim. A proatividade leva você a descobrir problemas que você nem sabia que existiam e então estimula a resolução do problema, porque aquele problema fica te cutucando e você vai atrás do problema. Essa é a segunda vantagem, digamos, de você se tornar autônomo. E a terceira vantagem? A autonomia te dá segurança. E a partir do momento que você está seguro, você tem o poder ou a possibilidade de ter o seu pensamento crítico, defender a sua ideia, se posicionar não para a discussão, mas para uma resolução muitas vezes. Colocar a sua ideia, ter um pensamento crítico sobre um assunto. Se não vir aquela situação que você quer, sei lá, você quer maçã ou você quer pera? Tanto faz. Tanto faz. Gente, tanto faz não. O que você quer para sua vida? O que você gosta? Qual é a tua expectativa? É importante pensar na questão do pensamento crítico, não somente, né, na questão da escolha de coisas, faz parte, mas hoje em dia, vamos falar de informação. É a era da informação. Você tem informação disponível na internet assim a rodo. Tem do A ao Z, um falando ao contrário do outro. E todos estão certos, no final das contas. Você olha e fala, mas como? Como? E em qual posicionamento você vai ter? Então, quando você ouve alguém te contar alguma coisa, não tome como verdadeiro. Pode não ser. Isso é desenvolver um pensamento crítico e isso vai te dar a possibilidade de escolher se você quer maçã ou a pera. Porque você ouviu alguém falando sobre maçã. Você foi atrás, você pesquisou, entendeu os benefícios e os malefícios da maçã. Você ouviu alguém falando bem da pera, você foi atrás, descobriu se realmente o que a pessoa falava era certo, adequado ou não, os malefícios e os benefícios da pera. E quando alguém te oferece os dois, você tem a possibilidade, autonomamente, com pensamento crítico, de falar, olha, eu prefiro a pera, ponto. Porque você escolheu baseado naquilo que você viu e entendeu. Olha, eu escolho a maçã, porque você viu e entendeu que dentro do que é apresentado, a maçã é a melhor opção naquele momento para a sua vida. Pode ser que em outro momento fosse a pera. Então, este pensamento crítico, buscando as informações, faz a diferença. Entender e não engolir o que os outros estão falando. E o reverso também vale. Você acredita que a solução do seu problema é a maçã e a pera não serve para nada, e essa tua crença é muito forte, porque você viveu com maçã a vida inteira, então é a maçã que te salva, não é a pera. E não abre a oportunidade de experienciar ou ver que sim, a pera tem vantagens, tem um sabor diferente, uma textura diferente, uma coloração diferente, um preço diferente, tudo diferente da maçã. E é possível, em algum momento pode trazer um benefício, um prazer, uma vitamina que a maçã não tem, enfim.
Se você não abre para o conhecimento e fica preso com a sua crença, você levanta um muro impenetrável. Eu brinco que são pessoas teflon, né? Bate água e escorre. Então, esse pensamento crítico de entender como tudo funciona, buscar informações para não ter só a sua crença imposta ou a crença do outro imposta sobre você, para você poder resolver suas questões com um pensamento crítico, entendendo realmente. Daí vem o fundo da autonomia, o que é bom para você naquele momento e qual o impacto isso vai ter na sua vida e na vida de quem está ao seu redor. O quinto fator que a autonomia te traz, junto com essa questão do pensamento crítico, ele aumenta a tua independência emocional. Você não tem que depender do outro para dizer assim, nossa, como você é um menino bonitinho, como você é uma pessoa que faz a coisa certa. Todo mundo tem essa necessidade é bom ouvir isso, óbvio que é bom. Todo de mundo reconhecimento, gosta. Gente. A sede do ser humano por reconhecimento. É ser percebido. Também vamos ter uma situação que a gente vai falar sobre exatamente esse assunto, porque isso adoece. Reconhecimento é algo importante, a gente deixa esse... Também faz parte da teoria de AT, é muito importante a questão de reconhecimento. Mas essa questão de quando você é autônomo, você não depende do outro, porque você entende a sua emoção. Você é a pessoa que consegue pegar você mesmo no colo e te acalentar a hora que você precisa de uma atenção ou de um cuidado, não dependendo do outro. Tipo, autocuidado. Me cuide aqui, por favor, estou precisando de uma atenção. E a pessoa está cuidando de outra coisa e não está nem vendo que você está precisando daquela atenção. E daí entra em vários problemas de relacionamento novamente. Novamente, exato. E para finalizar, vantagens da autonomia, né? Tem mais duas, eu acho, a gente pode falar. Mas eu vou falar de uma que é bem interessante, a gente também tem um vídeo sobre ela, que é a construção da sua autoestima. Então, por vezes, a pessoa não tem a sua autonomia desenvolvida, digamos assim, e também não tem a sua autoestima adequada, ela não se vê com o potencial de realizar as coisas, ou não ser bom o suficiente para merecer algo, e essa autoestima não também trabalhada e desenvolvida, ela vai melhorando à medida que você vai se tornando autônomo. Pensa comigo, se você é proativo, você resolve problemas, se você tem um pensamento crítico que não se deixa levar pela onda, se você tem independência emocional, né? Vamos combinar que você é uma pessoa que funciona também, você é a pessoa. Em todos os momentos, não. No momento sim, funciona mais, menos e tal. Mas quanto mais você consegue se tornar autônomo, portanto, também você se enxerga de uma maneira diferente e você consegue ter uma autoestima, né, trabalhada, melhorada e crescente. E crescente de uma maneira sadia, né? Uma autoestima que te traz a noção de quem você realmente é. Não quem você não é, como um incapaz de fazer algo, e não como algo que você acha que é e não está nem perto de ser, né? O tudão, enfim, né? O sabe tudo. Então, tira essa discrepância, a autonomia da autoestima. Você consegue nutrir a autonomia de uma maneira boa, de uma maneira que você vai ter a real noção. Aumenta a sua autoestima. E a última, gente, neste quadro que nós estamos apresentando, seria a sétima, seria ajuda você a entender a relação entre teu corpo, né, o teu estado físico e suas emoções, a sua mente, né? E isso é muito frequente para nós que trabalhamos no mundo da dor. A gente percebe isso claramente. Muitas pessoas estão com o tratamento para dor crônica realizado, controlado e tá ok. E alguma coisa acontece, desestrutura emocionalmente e a pessoa vem a ter dor novamente. Para aquelas que passam pelo autodesenvolvimento, para aquelas que se abrem a este conhecimento e desenvolvem essa autonomia, elas mesmas se percebem, entendem a situação que gerou aquela desestruturação emocional e já compreende aonde vai atingir no físico. Vou dar um exemplo rápido e prático de vários que me comentam isso. Vamos supor, eu já sei que eu discuto com meu marido e me dá uma dor exatamente aqui.
é real, para aquela pessoa é real. Ah, para todo mundo que discute o marido vai ter dor aqui, gente, não é científico dessa forma, não é para todo mundo. Não, mas a gente sabe que, por exemplo, né, tá envolvido com as emoções, discutiu com o marido, tem mulheres que discutiu com o marido, ela tem gastrite e ele tem, sei lá, uma tendinite. E acontece. Todas as vezes? Não são todas as vezes, mas a gente sabe que a emoção é uma química e esta química dispara químicas outras em outros órgãos. A medicina chinesa foi muito inteligente. Há milhares de anos eles descobriram essa relação do emocional com o corpo físico, né? A Mara, que é acupunturista, pode falar um pouquinho sobre como alguma emoção pode gerar influência sobre alguma área do corpo. Vamos supor, gente, quando a pessoa tem muita raiva, o meridiano que a gente vai dizer da raiva é o fígado. Então, a gente, quando chega uma avaliação, a gente começa a verificar que não é uma alteração do fígado em si, do órgão fígado, é do sistema fígado. E o nosso corpo é representado através da medicina chinesa, eles desenharam isso de uma forma muito interessante, as marcas que isso traz no próprio corpo para a gente fazer o diagnóstico, facilita para a gente um diagnóstico. Então, na língua, nós temos todo o sistema gerencial do corpo através de avaliações na língua. Vamos supor, a ponta da língua é coração. O coração representa ansiedade. Se a pessoa está ansiosa, a pontinha da língua vai estar hipervermelha. E é muito interessante quando você começa a linkar este conhecimento com aquela sintomatologia que a pessoa está nos trazendo. É real. E daí, quando você trabalha, vamos supor, no mundo da medicina chinesa, equilibrando essas cadeias que são mapeadas pela medicina chinesa, você equilibra aquela sintomatologia que seja da ansiedade, que seja da raiva, que seja das dores musculares que vão vir pela raiva. Tudo isso vai se estruturando e vai se equilibrando e a coisa fica muito mais... E daí a autonomia no conhecimento do que é a raiva, de como você sente e percebe no teu corpo, você consegue controlar, porque você sente que você está com raiva. Ok, estou com raiva. Raiva do quê? Por quê? O que aconteceu? Ah, raiva disso, daquela situação. Ok, o que eu podia ter feito? O que o outro podia ter feito? Como foi? Você avalia a situação e você diminui aquele processo de raiva. Então, se você está com alguma questão física, às vezes o acupunturista tratando esses meridianos que Mara falou, e você identificando e conhecendo as suas emoções, você pode até eliminar algum tipo de doença física que você está tendo, uma dor, uma questão qualquer inflamatória, reduzir até controlar e não ter mais. Pelo simples fato de você se autoconhecer, pelo simples fato de você entender a química que está rolando naquele momento, dentro do seu corpo. Certo? É isso aí. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que agora vai ficar na cabeça de vocês tudo isso pipocando e vocês vão ficar pensando o que é, o que não é, o que eu podia ser, como eu sou. Então, eu preciso falar para vocês, não se julguem, não se culpem por nada que esteja certo ou errado, porque não existe, na verdade, certo e errado. Mara não gosta que eu falo isso. Existe o que funcionou até aqui. O que funcionou até aqui, ok. Foi o que você deu conta de fazer, com o que você aprendeu, com o que você viveu, o que o teu corpo, o teu cérebro precisou fazer para dar conta de sobreviver. Ponto. Olhando para trás, não para se arrepender, não para remoer o passado, não para ficar triste com o que fez ou deixou de fazer, mas olhando para trás pensando, ok, eu senti isso naquele momento, para eu não sentir isso ou fazer aquilo, o que eu posso fazer diferente a partir de hoje? Eu sempre falo, esses dias eu postei, qual é o melhor dia da sua vida? É hoje. É hoje. Por quê? O ontem já passou. Você não tem como fazer ele ser o melhor dia da sua vida. Ele pode ter sido ontem o melhor dia da sua vida ou o pior dia da sua vida. Hoje não é mais. Hoje é hoje. Então faça do hoje o melhor dia da sua vida. E o amanhã está por vir. Você não tem como fazer amanhã o melhor dia da sua vida. Quando chegar amanhã você poderá fazer. Hoje você pode preparar para que amanhã você consiga fazer o seu dia ser o melhor dia da sua vida. Porém, você não tem como fazer amanhã, porque você está no presente. Na análise transacional, a gente costuma falar agir no aqui e agora. Neste momento presente. Não se culpando pelo que fez ou deixou de fazer, porém entendendo e tendo essa autocompaixão de que foi o que você deu conta de fazer. Esse respeito consigo próprio,
Porque muitas vezes as pessoas jogam na sua cara de que você foi isso, que você fez aquilo, e você compra aquilo como uma verdade absoluta e fica se culpando por aquilo e se autocomiserando por aquilo. Não há essa necessidade. Você pode e deve olhar para trás, pode se arrepender, deve se arrepender de várias coisas, sim, porém, com esse olhar da autonomia, de uma possibilidade de agora eu sei como e o que aconteceu e como eu faço para ser diferente a partir de hoje, e toma a decisão, e a partir daí a gente ainda vai conversar de ações práticas que vocês podem fazer para atingir o sucesso no processo de mudança que vocês escolherem fazer, qualquer que seja o processo de mudança. Mas olha como é importante, gente, o que ele acabou de falar da questão do hoje. É o único momento que você tem ação, é hoje. Porém, se você olhar e entender o seu passado e interpretar o que aconteceu e por que aconteceu, você consegue transformar o seu amanhã. Então, nosso convite a vocês é enxergarem essa possibilidade que vocês têm na mão de vocês de pegar um conhecimento, de entender que a análise transacional traz essa possibilidade, de entender o por que você não deu conta, por que foi o que você deu conta. O que fez na tua infância, na tua adolescência e até agora você dar conta daquele jeito. Quais foram as pessoas que te influenciaram para você ser essa pessoa que você é hoje? O quão bom foi isso, o quão ruim foi isso e o quanto você pode mudar tudo isso para ser outra pessoa daqui a um tempo, uma pessoa melhor, uma pessoa com mais possibilidades. E lembra, não é culpar, eu sou assim por causa do meu pai. E ponto. E assina embaixo. Não. Ok, você entende que você está agindo desse jeito por consequência. Lembra do olhar que a Mara falou? Que eu olhei para ela e lembrou e remeteu o olhar do pai dela quando estava bravo e ia dar uma bronca. Não é responsabilidade minha, não é responsabilidade do pai. Foi um momento que trouxe e ficou gravado nela. Então, assim, não é culpar as pessoas de eu sou assim porque fulano me fez assim ou causou isso em mim, então eu sou assim, ponto final. Não, ok. Se você age assim e reagiu assim por conta do que alguém fez, quando alguma coisa parecida estiver acontecendo, você pode escolher fazer diferente. E para isso você tem que se autoconhecer. Para isso você tem que entender o funcionamento do porquê naquele estímulo que foi dado, você agiu e reagiu daquele jeito, para que quando o mesmo estímulo venha, você possa escolher agir e reagir diferentemente. Senão vai ser um repeteco de situações na sua vida. O que a gente chama de script de vida. Script, você faz do mesmo jeitinho, porque o estímulo vem e você responde daquele jeito, o estímulo vem e responde daquele jeito, porque você não se preocupa em buscar alternativas, entender o porquê que sai daquele jeito o teu comportamento e decidir mudar. Você simplesmente reage, daí não é autonomamente, mas reage sequestrado em um processo de sobrevivência que teu cérebro aprendeu. Então, entendendo qual foi o momento, entendendo quando aconteceu, como aconteceu, o que você sentiu lá, o que você sente hoje, identificando exatamente, você consegue abrir um leque de possibilidades para ter resultados diferentes. E cá entre nós, nem sempre a gente acerta na primeira. Às vezes a gente repete, às vezes a gente faz escolha de agir diferente que traz um prejuízo maior, que traz uma situação que você também não queria e você precisa rever e precisa tentar agir ainda diferentemente da segunda opção que você teve, e é um eterno caminhar até você ver como funciona, porque as pessoas são diferentes, o que funciona com um não funciona com o outro, e assim você vai caminhando. Mas o importante de tudo isso que a gente falou é não se culpe. Entenda que há possibilidades, que você é capaz, você não nasceu para sofrer, ninguém nasceu para sofrer. A gente tem dentro da gente esse potencial de agir, de reagir de maneira diferente e ter uma vida que funciona. E esse é o nosso convite para vocês. Vamos ter uma vida que funciona? Vale a pena, gente. Vale a pena. Quem começa essa caminhada não se arrepende. Vem conosco para uma vida que funciona. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.